O impasse sobre a votação do projeto que trata do pagamento dos precatórios e as mudanças no imposto de renda propostas pelo Palácio do Planalto aumentam pressão para o governo federal prorrogar o auxílio emergencial. Carlos Alberto. O auxílio emergencial termina mês que vem, mas a dificuldade do governo em resolver o pagamento dos precatórios e a falta de previsão orçamentária para custear o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, tem feito crescer a pressão para prorrogar o benefício. Uma parte dos integrantes do governo quer aprovar o Auxílio Brasil de R$ 300 para 17 milhões de brasileiros, com solução para precatórios e a reforma do imposto de renda em 30 dias. Outra parte, a mais política, torce para a prorrogação do auxílio emergencial maior e para o dobro de pessoas, o que pode ser mais danoso para o equilíbrio orçamentário, inclusive com a possibilidade de que essa despesa fique fora do teto de gastos, piorando a situação fiscal. Com a proximidade do ano eleitoral, integrantes do governo pressionam para elevar ao máximo possível os gastos sociais. O próprio presidente Jair Bolsonaro já disse diversas vezes que gostaria que o novo benefício fosse de R$ 400. Aliados temem o impacto na popularidade do presidente com o fim do auxílio emergencial, que pode deixar 25 milhões de pessoas sem os recursos, grupo que não migrará automaticamente para o Bolsa Família, que hoje atende 14,6 milhões de famílias com benefício médio de R$ 192. Com notícias da área social, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, estão aí os números trazidos pelo Carlos Alberto, retrato também do impasse nas negociações nos bastidores do Congresso Nacional para o governo federal avançar com a aprovação da PEC que trata sobre o parcelamento dos pagamentos de precatórios e também as mudanças no imposto de renda. Tudo isso o governo quer aprovar para garantir mais recursos no sentido de bancar em 2022 o Auxílio Brasil, hoje chamado de Bolsa Família. E aí entra a questão econômica, o aspecto político, porque também tem desdobramento nas eleições de 2022, mas acima de tudo, e o quadro de maior preocupação, a partir do momento que acaba o auxílio emergencial, deixando descobertos aí pelo menos 27 milhões de pessoas, jornalista Beto Almeida, e sem um outro guarda-chuva de proteção, vamos ter uma situação social extremamente caótica, com índices de misérias ainda mais elevados. Será que na agenda do governo federal já está a possibilidade de prorrogação por mais alguns meses do auxílio emergencial, diante de todo esse impasse na busca de recursos para bancar o programa? Luciano de Oliveira, nós falamos sobre isso aqui ontem. Nós dissemos exatamente o seguinte: o governo está nessa busca desenfreada, desesperada, para conseguir recursos extras para pagar os 2 meses de novembro e dezembro do novo Bolsa Família vitaminado, que é o Auxílio Brasil. Mas eu disse aqui que isso não iria resolver completamente a situação, porque tem a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele não é exclusivo para quem recebe o Bolsa Família. O auxílio emergencial, ele paga muitas pessoas que estão hoje desempregadas, mas que não recebem o Bolsa Família. Então, esse número, esse percentual que é significativo de famílias que vão ficar de fora do Bolsa Família, Luciano, a partir de novembro, que termina agora em outubro próximo, é a última parcela a ser paga. Então, essa pressão vai crescer sobre o presidente Bolsonaro. O governo vai se sentir pressionado a ter que ampliar, esticar mais o auxílio emergencial. Olha só, um estudo, a situação não é fácil, porque no ano passado, as parcelas eram pagas de R$ 600 ou R$ 1.200, se a mulher fosse chefe de família. Só, Luciano de Oliveira, que o valor foi reduzido. Além do valor ter sido reduzido, nós ainda estamos com a inflação em crescimento, galopante até. E aí, o que aconteceu? Pesquisa aqui, levantamento feito pelo IBGE, especificamente para São Paulo, mas que se aplica a qualquer capital, aqui a Fortaleza, ao Ceará. Olha só, a combinação de cortes no valor do auxílio emergencial e a inflação fez com que o auxílio emergencial perdesse 78,7% do poder de compra da cesta básica, Luciano. Ou seja, isso em São Paulo.
Na época, as famílias, como eu falei, recebiam 600 ou 1.200. Agora, olha só aqui o que chegou a conclusão do IBGE, do DIEESE, desculpe. Com o valor mínimo de R$150, que é o que é pago hoje, Luciano, dá para comprar apenas 23% de uma cesta básica. No ano passado, quando começou a ser pago, uma cesta básica de São Paulo, que é a mais cara, a mais completa do país, você comprava por R$551, ainda sobrava dinheiro, porque era R$600, o mínimo que pagava. Então você imagina. E aí hoje você recebe 150, 250 ou 375, quando é chefe de família. Significa dizer que essa pressão para o governo prorrogar o auxílio emergencial vai continuar, porque o desemprego continua em alta, a economia ainda não absorveu ainda a mão de obra, nós temos ainda uma dificuldade de muita gente de retornar às suas atividades normais, e aí como é que fica? Fica numa situação crítica e, naturalmente, de expectativas para as famílias pobres que hoje estão beneficiadas pelo auxílio emergencial. Aliás, você sabe cita esse estudo feito em São Paulo, mas é uma realidade que está também bem pertinho aqui da gente na região metropolitana de Fortaleza, entre moradores de cidades do Vale do Jaguaribe, da Serra Grande, da Ibiapaba, da região dos Sertões de Crateús, em todo o interior do Ceará. Todos estão sofrendo neste momento e basta ver, por exemplo, nas grandes cidades como Fortaleza, que nós temos um número cada vez maior de pessoas nos sinais, nos cruzamentos, pedindo ajuda porque a fome bateu a porta. Vamos falar... Olha só, bem rapidinho, a inflação medida pelo IBGE para o INPC, que é o índice que se calcula, Luciano, em cima dos gastos que envolve a maior parcela da população mais pobre. A inflação hoje está, acredite, 11,1%. Segundo o IBGE, para manter o mínimo para essas famílias, o auxílio emergencial deveria ser de R$ 701,66. Tem notícia na agenda política. A Assembleia Legislativa anunciou a definição da data para a realização do concurso público. A medida foi anunciada pelo presidente da mesa diretora, Evandro Leitão, como conta a repórter Raquel Tavares. O concurso da Assembleia Legislativa, que convocará servidores para casa, já tem uma nova data para acontecer. Foi o que anunciou nesta quinta-feira o deputado presidente da mesa diretora, Evandro Leitão. O certame, antes agendado para o dia 7 de novembro, agora ocorrerá no dia 19 de dezembro. Segundo Evandro, a nova data havia sido solicitada ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, SEBRASP. Ele explica o que levou ao pedido de mudança na data do concurso. A mudança ocorreu após demanda da população, pois a data inicialmente marcada era a mesma do certame da Polícia Militar. No intuito de evitar que houvesse prejuízo a inscritos nos dois concursos, solicitamos ao Centro Brasileiro de Pesquisas em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, que buscasse uma nova data. Evandro anunciou ainda que a casa volta na próxima semana a realizar a Assembleia Itinerária. O encontro é o primeiro a ser realizado desde o início da pandemia e acontecerá na cidade de Itapipoca. A programação leva os trabalhos legislativos para o interior do estado, descentralizando as tomadas de decisões que acontecem na sede do Poder Legislativo na capital. Ainda, segundo o deputado, na ocasião será realizada também uma feira de negócios e um festival cultural. Com a redação do Ceará Agora para o Alerta Geral, Raquel Tavares. Já estamos olhando aqui para o relógio, Beto, mas ainda dá tempo de falar sobre as eleições de 2022. Os bastidores políticos ganham uma nova movimentação com a chegada do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que desembarcou no Brasil para reuniões e discussões sobre o futuro político. Moro se insere no debate com aliados e simpatizantes que gostariam de vê-lo como candidato à presidência da República em 2022. Sérgio Moro chega em meio a essa discussão sobre terceira via, mas o ex-juiz e ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro não sinalizou neste momento ou até esse momento interesse em concorrer às eleições de 2022. Seria muito necessário, Luciano, termos sim uma terceira via nesse país. E não é que seja exclusivamente Sérgio Moro, não. Olha, eu vi ontem, você também leu, a declaração do ex-ministro da Justiça, ex-presidente do PT Nacional, Tarso Genro, ele dizendo que defende uma terceira via. E ele diz o seguinte, que não seria ideal ter Bolsonaro e Lula exclusivamente numa disputa como essa.
E ele é petista, ele próprio admite que não seria bom para a democracia isso, porque existe inclusive uma faixa significativa do eleitorado que quer sim opções novas. Então, pode ser o juiz seja o Moro? Pode. Eu acho que o Moro, apesar de todos os erros cometidos, ainda é um grande injustiçado nesse cenário todinho, Luciano. Mas, é claro, terceira via só se constrói se tiver apoio popular. Não existe terceira via imposta. A terceira via realmente ela tem que surgir de um nome que possa mobilizar as mentes e os corações dos eleitores. Sem isso, não vai, Luciano. O PSDB também tenta se enquadrar no perfil de terceira via. 4 pré-candidatos às prévias do partido que irá definir, ou as prévias que irão definir o candidato do PSDB à presidência da República, estão se movimentando. Aqui no Ceará também passarão os pré-candidatos, jornalista Beto Almeida. Exatamente. E olha só, começa agora no próximo dia 14, portanto daqui a 15 dias, tá? Aquela questão dos eleitores, aliás, dos filiados do PSDB aqui no estado do Ceará, que queiram voltar nas prévias internas do partido, que estão marcado o primeiro turno para o dia 21 de novembro. Então os eleitores vão ter que fazer, dizendo, a biometria facial, o cadastro biométrico. O presidente do PSDB aqui no Ceará, o Luiz Pontes, o senador Luiz Pontes, e vai começar inclusive essa etapa de mobilização junto com os diretórios municipais, aqui na capital, inclusive com os zonais, mas também no interior principalmente, para mobilizar os eleitores a se inscreverem, a fazer o seu cadastro biométrico e participar dessas eleições. Não vai ter um debate, Luciano, regional aqui no estado do Ceará. O específico para a região Nordeste vai acontecer em Recife, com Eduardo Campos e também com o João Dória, o Tasso e Eduardo Leite, Eduardo que é o Leite, do Rio Grande do exatamente, Sul, e pré-candidato. Então esse encontro vai acontecer, no caso da região Nordeste, esse encontro regional vai ser em Recife. É até compreensível, Recife hoje, da região Nordeste, é onde o PSDB está melhor estruturado atualmente. Final da nossa conversa, Beto Almeida, para encerrar, já encerrou? Tem aqui o Matheus Urias chegando com a informação que eu antecipei aqui, que é importante para os beneficiários da Previdência Social. Como nós temos neste momento um intervalo, compromisso em rede, eu volto daqui a pouco. Você, beneficiário da Previdência Social, saiu mais uma decisão da Justiça liberando grana, e grana boa, para mais de 20 mil pessoas que entraram na Justiça contra o INSS. Daqui a pouco.